E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo com uma reflexão baseada em Caleb, um personagem da Bíblia, que se encontra lá em Josué, capítulo 14. E o versículo como base é o versículo 8, que vamos trazer aí uns pontos básicos que observei em Caleb e que a geração de hoje, no momento de hoje, eu creio que precisamos somar juntos para melhorar a cada um de nós, começando por mim, e que as pessoas tragam algo de positivo através dessa mensagem. Vamos lá para o versículo. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram e fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. Integridade, vamos trazer o sinônimo de integridade para quem não possa lembrar disso. Integridade é honra, dignidade, honestidade. E quando Caleb fala nesse momento aí para Josué, essa passagem foi quando os líderes de cada tribo estavam se reunindo e conversando com Josué e falando sobre a divisão das terras que Moisés tinha falado para os líderes da tribo quando chegasse ao momento. E Caleb estava lá também. E Caleb comentou com Josué e lembrou a Josué isso com 85 anos de idade. Lembrou que lá quando ele tinha 40 anos, ele tinha recebido uma missão de Moisés junto com Josué, seguir e conhecer até as terras que eles herderam, conquistaram. E esse momento ele finaliza esse versículo dizendo que ele seguiu com integridade o Senhor, o Deus dele, com honra ao Deus dele. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, quando ele lembra de Moisés, lá no capítulo 6, dizendo que Moisés é um homem de Deus. Eu observo duas coisas interessantes de Caleb aqui. Moisés já tinha morrido nessa época, mas Caleb sempre lembrando que Moisés foi um homem de Deus. Depois de muito tempo, Caleb ainda respeitava Moisés pelo que Moisés tinha feito, independente de qualquer situação. Caleb honrava Moisés como um homem de Deus, pelo que Moisés tinha realizado. E hoje, nos tempos de agora, vimos que as pessoas não respeitam, não valorizam, e isso traz sequelas, porque Caleb nos ensina com isso que devemos respeitar independente da situação que aconteça, mas que precisamos lembrar que as pessoas têm que ser honradas, têm que ser respeitadas, independente do cargo. A idade você tem que respeitar, a função tem que respeitar. Dentro da igreja, primordial, com os seus cargos, temos que respeitar. No trabalho, temos que respeitar. E isso eu observo que não está sendo tão fácil, praticado. E veja que Moisés já tinha morrido. Ele poderia ter falado, Moisés, aquele senhor lá. Não. Aquele homem de Deus, ele deu uma qualidade, ele lembrou, ele ressaltou a história num momento, lembrando que Moisés era um homem de Deus. E isso é primordial para quem respeita. Quantas pessoas
confunde os momentos e não respeitam a função, a idade, a pessoa em si. Esquece, principalmente no mundo nosso do Evangelho, queremos atingir, machucar, e esquecemos que nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. E quem pode nos castigar, quem pode nos falar mais forte, é só Deus. Não sou eu, não é ninguém, não é você. Não podemos falar agressivamente, xingar, ou lembrar, ou apontar erros, que não seja Deus. Porque nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A Ele pertence a nos julgar, a nos apertar, a nos mostrar. Temos que entregar a Deus qualquer situação. Temos que valorizar, lembrar para a pessoa que ele é um servo de Deus. Assim não pertence a mim eu querer atingi-lo. E sim, sempre lembrá-lo, honrá-lo como um homem de Deus, como servo de Deus, independente da situação. Temos uma história belíssima de Moisés, mas sabemos que Moisés também teve seus erros, poucos nas nossas leituras, mas ele errou. Mas Caleb lembra dele como um homem de Deus, não lembra dos erros de Moisés. O importante é que temos que sempre estar lembrando das pessoas como filhos de Deus, como servos de Deus, como homens de Deus, como criaturas de Deus, e sempre respeitando. Eu acho que é o primordial que Caleb deixa para nós entendermos isso. Outro ponto é que Caleb traz uma dignidade, uma honestidade com Deus. Quando ele vai espiar a terra, para falar para Moisés da situação como a terra é, ele fala contando como ele aprendeu desde criança o que Deus tinha prometido para o povo. E não diz os problemas que tinha naquele local. E ele honra até os momentos atuais dele, com 85 anos. O que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus continua fazendo. E eu observo que as pessoas se perdem no meio das situações que passamos, o que Deus prometeu, o que Deus está fazendo, o que Deus vai sempre estar fazendo na sua vida, na nossa vida. É acreditar, é crer, é respeitar toda a história que Deus plantou, que trouxe para nós através da palavra. Caleb, ele encerra esse contexto dizendo que seguiu com integridade, seguiu com respeito, com honra, tudo aquilo que ele aprendeu e não desviou. A fé de Caleb foi tremenda em meio a situações, em meio aos problemas que veio a agravar, que veio a aparecer. Que possamos lembrar deste momento, nos atuais dias, que não pertence a nós as situações, e sim acreditar que Deus está conosco. E respeitar e crer no que Deus pode transformar e pode abrir e pode agir. Duas qualidades que devemos colocar dentro de nós e praticar. Sempre lembrar que não devemos estar querendo julgar ou jogar pedra ou maltratar aquele que é servo de Deus, que é homem de Deus ou criatura de Deus. Nós não sabemos quem é joio ou quem é trigo. Só Jesus Cristo pode ter essa qualidade de saber colher, porque Ele é o pastor, porque Ele é o dono da colheita. Assim, amados, lembramos dentro de nós
não podemos estar machucando ou criticando ou fazendo um pequeno fiasco virar um fogaréu, ou uma bola de neve pequenininha jogar e virar uma bola que termina fazendo uma tragédia. E sim, trazer à tona o perdão, trazer à tona o momento de comunhão com Deus. Precisamos encher o nosso coração, precisamos ter dentro de nós todo o amor que Cristo tem por nós. E precisamos passar isso e lembrar essas qualidades de Caleb ter dentro de nós. Eu sei que numa geração onde vários ataques, várias perseguições, as pessoas não aceitam, não aceitam o seu jeito de ser, mas Deus te escolheu. Assim, faça pelo que Deus te escolheu, como escolheu Caleb. Faça por onde fazer essa diferença, mudanças, atitudes, que Deus esteja aparentemente fluindo dentro de você pelo que você age. E às vezes as pessoas não observam isso. Eu, lendo essa palavra, eu observei que precisamos reconhecer melhor e não criticar. Nós não sabemos ter esse dom de justiça. Essa justiça só pertence a Deus. Vamos estar sempre olhando e vendo qualidades, como o Caleb lembrou lá de Moisés, um homem de Deus. Que você possa estar vendo em mim como um servo de Deus, um filho de Deus. E o que eu vejo, a mesma coisa para vocês. E que possamos sempre honrar a palavra de Deus, desde o que nós aprendemos, e não esquecer. Caleb não esqueceu em nenhum momento o que Deus deixou para ele, os ensinamentos, as palavras dos pais, dos tios, dos avós, das pessoas mais velhas que passaram para ele, e ele trouxe à tona todo o segmento da vida dele. Traga para você, não se desvie das palavras que Deus deixou. Nós hoje temos a palavra de Deus aqui. Que toda mensagem que você receba de Deus, você coloque no coração e veja e transforme em momentos de aprendizagem para seguir o seu caminho. E siga honrando a Deus, respeitando tudo que Deus tenha deixado para vocês. Eu deixo para vocês essa pequena mensagem, dessa passagem de Caleb, dessas duas atitudes. Sempre reconhecer um homem, a figura sendo de Deus, e respeitar toda a palavra dele, guardar dentro do coração e trazer em prática para a vida de hoje. E olhe que neste momento que estamos vivendo, em perturbações, em ataques geradas por situações agravantes que nós estamos nesse momento, estamos esquecendo de praticar muito isso. Guardar as palavras de Deus e pôr em prática, e sempre respeitar as pessoas independentes, que nós possamos ver como elas, como filho, como homens, como criaturas de Deus. Não julgar, não jogar pedra, e sim respeitar. Ver pontos positivos em cada pessoa e trazer dentro de nós o perdão, a paz e a comunhão que nós precisamos para o dia a dia. Quebrante seu coração, querido, e vivemos neste momento, um momento ímpar com Deus. É o que nós precisamos. Que Deus possa estar abençoando agora, neste momento, a sua família, você, que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas. E eu quero que Deus esteja aí invadindo o seu lar, abençoando sua família, podendo
trazer cura, estabelecer a harmonia no seu lar. É tudo que eu desejo neste dia, neste vídeo que estamos agora encerrando. Obrigado. Espero que você tenha gostado dessa pequena mensagem, que Deus possa estar multiplicando todas as bênçãos que você precisa e restaurando o seu coração e a sua mente com a palavra e a reflexão de hoje. Fiquem com Deus de coração, daquele que está transmitindo para você. Até a próxima.